Vivemos em um mundo cheio de ruídos. Podemos entender o ruído como um som desagradável. Quando um ruído ou um som agradável, como música, fica intenso, ele passa a ser perigoso. Expondo seus ouvidos a sons e ruídos perigosamente altos dia após dia, você poderá provocar danos permanentes em sua audição. Felizmente, você pode proteger-se contra a perda auditiva tanto no trabalho quanto em casa. A intensidade ou volume do som é medida em decibéis. À medida em que o som aumenta, os níveis em decibéis se elevam. Os picos de som são medidos em frequência ou vibrações por segundo. Podemos ouvir sons desde os mais baixos até os de alto timbre. Os sons são ondas de pressão presentes no ar, que fazem o tímpano percutir e os ossículos do ouvido médio vibrarem. No ouvido interno, mais de 20.000 células nervosas reagem às ondas do som, enviando impulsos elétricos para o cérebro, que decifra essas informações e interpretamos como som. Mesmo acostumado a ouvir sons altos dia após dia, você provavelmente estará perdendo sua audição lentamente ao longo do tempo. Expor seus ouvidos a ruídos acima de 85 decibéis repetidamente destrói a sensibilidade das células nervosas do ouvido interno que enviam informações ao cérebro. Diferente de alguns acidentes de trabalho, que podem ser reversíveis, as perdas auditivas induzidas pelo ruído são permanentes. Uma vez que se perde, é para sempre. A exposição em excesso ao ruído pode acarretar outros problemas de saúde ou piorá-los. Por exemplo, aumento da pressão sanguínea e ansiedade quando se está superexposto a ruídos. Pode ser mais difícil dormir ou descansar. Você pode ainda ouvir zumbidos em seus ouvidos. Esta condição pode desaparecer em algumas horas após cessado o ruído, mas para algumas pessoas, este zumbido não desaparece mais. Sem dúvida alguma, a perda auditiva é o problema de saúde mais importante causado pela exposição excessiva ao ruído. Os danos à audição levam algum tempo para serem percebidos. Primeiro, você nota uma pequena dificuldade para ouvir ao final de cada dia. Esse efeito temporário pode desaparecer na manhã seguinte, mas em apenas alguns meses, sua audição poderá ser permanentemente prejudicada. À medida em que a audição piora, entender uma conversa começa a ser bem difícil. Fica cada vez mais complicado entender as palavras claramente. Escutemos agora um exemplo de como uma perda auditiva acentuada se parece. Bem, isso é o mais importante que você deve se lembrar. Quando a lança do guindaste se mover, então pare o andaime e espere. Quando ouvir o operador gritar, tudo bem, está seguro para movimentar o andaime novamente. Lembre-se, não movimente até ouvir tudo bem. Imagine se toda a conversa tivesse essa dificuldade para se entender. Protegendo sua audição agora, você pode ajudar a prevenir que isso aconteça. Ouça novamente, agora sem perda auditiva. Bem, isto é o mais importante que você deve se lembrar. Quando a lança do guindaste se mover, então pare o andaime e espere. Quando ouvir o operador gritar, tudo bem, está seguro para movimentar o andaime novamente. Lembre-se, não movimente até ouvir tudo bem. Conforme sua audição vai sendo prejudicada, você perde a habilidade em entender a conversação. É como se seu aparelho de som estéreo de alta fidelidade começasse a se parecer mais com um rádio barato. Sem dúvida, ouvir bem é importante e existem várias coisas na vida que valem a pena se ouvir. A boa notícia é: proteger sua audição não é difícil. Se seu local de trabalho é tão ruidoso que você precisa gritar para conversar com uma pessoa que está ao seu lado, então os níveis de ruído neste ambiente são perigosamente altos. Nas áreas onde o ruído médio de exposição é maior que 85 decibéis ao longo de uma jornada de trabalho,
sua empresa precisa estabelecer um programa de conservação auditiva. Além de monitorar os níveis de ruídos e submeter os funcionários a audiometrias anuais, a empresa precisa oferecer protetores auditivos sempre que você trabalhar em locais ruidosos. É muito importante selecionar o protetor auditivo mais adequado ao seu local e tipo de trabalho. Qualquer que seja o tipo de protetor que você escolha, plug de inserção de espuma, tipo capa de canal ou os do tipo concha, certifique-se de que o que você escolheu ofereça boa vedação e proporcione boa atenuação ao ruído e que também sejam confortáveis. Se você acha que as opções disponíveis são desconfortáveis ou não atenuam o suficiente, peça às pessoas responsáveis por outro tamanho, tipo ou modelo. Os plugs de espuma moldáveis são os mais conhecidos. São confortáveis, fáceis de usar e ideais quando se necessita de descarte frequente. Quando usados corretamente, os protetores de espuma moldável proporcionam excelente redução de ruídos. Antes de inserir os protetores de espuma no canal auditivo, lave suas mãos para que a sujeira que está nas mãos não passe para dentro do ouvido. Segure o plug entre o polegar e os 2 primeiros dedos. Ao invés de apertá-lo, rolete-o suavemente até o menor tamanho possível. Enquanto o plug estiver reduzido ao máximo, passe a outra mão ao redor da cabeça e puxe a orelha para cima e para o lado, abrindo o canal auditivo. Insira o plug roletado o mais profundo possível e segure-o por alguns segundos, para que se expanda e preencha todo o canal auditivo. Depois de inserir ambos os plugs, cheque a vedação contando alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sua voz deverá soar forte e no vazio, como se você estivesse com a cabeça dentro de um barril. Os ruídos ao seu redor deverão parecer atenuados. Os plugs de inserção pré-moldados podem ser reutilizados várias vezes. Não é necessário roletá-los antes de inseri-los no canal auditivo. Apenas segure o plug e puxe a orelha para cima e para trás com a outra mão, para abrir o canal auditivo e insira-o até perceber que lhe ofereceu boa vedação. Quando você utiliza protetores tipo concha, certifique-se de escolher um modelo que seja confortável e ofereça boa vedação. Se o seu cabelo ou óculos impedem a selagem entre as almofadas e sua cabeça, você provavelmente não estará tendo uma proteção efetiva ao ruído. Independente do modelo ou tipo de protetor auditivo que você escolha, leia e siga sempre as instruções do fabricante. Após usar um protetor auditivo, no final do dia, observe-os cuidadosamente. Limpe-os com pano úmido ou lave-os com água e sabão neutro, enxaguando-os completamente. Plugs que estejam com aparência suja ou danificados devem ser descartados e substituídos. Substitua as almofadas e as espumas dos protetores auditivos tipo concha sempre que necessário. Se for preciso usar capacete, você pode selecionar protetores auditivos tipo concha acoplados a ele. Lembre-se, o mais importante é utilizar o protetor durante todo o tempo em que se estiver exposto ao ruído. Se deixar de utilizar os protetores em áreas muito ruidosas, mesmo que por poucos minutos, você obterá muito pouca proteção. Por exemplo, um protetor auditivo que proporciona até 30 decibéis de atenuação de ruído oferecerá proteção menor se não for utilizado por todo o período de 8 horas de trabalho. Se você retirar seu protetor auditivo por apenas meia hora, a sua proteção efetiva cai para apenas 12 decibéis. Se você usar seu protetor auditivo apenas a metade do tempo requerido, o mesmo passa a ser quase que sem utilidade, oferecendo apenas 3 decibéis de proteção efetiva. Independente do tipo de protetor auditivo que você utilize, as duas coisas mais importantes que devem ser lembradas são: usar o protetor auditivo corretamente e usá-lo a cada minuto em que estiver exposto ao ruído, não apenas no trabalho, mas fora dele também. Afinal,
Sua audição pode ser seriamente prejudicada por sons intensos facilmente encontrados tanto no trabalho quanto em casa, na prática de alguns esportes ou mesmo ouvindo música alta. Você não precisa sacrificar sua audição pelo fato de seu trabalho ser ruidoso ou de você gostar de atividades ruidosas fora do trabalho. Tudo isso por uma razão bastante simples. Perdas auditivas induzidas por exposição ao ruído são totalmente preveníveis.